Boa noite, irmãs e irmãos. São 20 horas, 30 minutos, hoje, dia 5/10 de 2021. Feliz em estar com vocês. Sejam bem-vindos. Mais uma aula do nosso curso de mediunidade. Quase acabando, hein? Olha lá, vamos aproveitar aí, que já nós vamos estar, chique. Beleza? Paulinho, boa noite, sejam bem-vindos. Assume aí, meu querido, que eu vou ficar aqui nas entrelinhas, ok? Um abraço, boa aula para todos. Boa noite, gente. Vamos dar continuidade aí no nosso curso. Como o Silvio falou, hoje nós vamos fazer a aula número 47 e nós vamos até a aula número 50. Estamos aí na nossa reta final para a gente concluir aí com êxito esse estudo, esse curso tão importante aí que nós estamos realizando, que é justamente a gente buscar todo o conhecimento necessário para as práticas mediúnicas, né? O Silvio até confundiu aí, achando que a gente não tinha enviado o link da aula de hoje, da aula da Evelyn, né? Porque ele é muito parecido, o título dele é muito parecido com a aula que nós vimos na semana passada. Semana passada nós vimos as manifestações mediúnicas incomum de efeito físico. Hoje, nós vamos tratar das manifestações mediúnicas incomuns, porém de efeitos inteligentes. São alguns tipos de mediunidade que realmente são incomuns, né? E que, na maioria das vezes, elas ocorrem e as pessoas não sabem que se tratam de fenômenos mediúnicos, algumas delas, principalmente as mediunidades tidas como artísticas, né? E aí a gente vai compreender que todo o conhecimento que a gente adquire aqui no mundo material, vamos falar aqui do planeta Terra, esses conhecimentos, eles não vêm para a gente apenas com aqueles conceitos de fórmulas matemáticas, de equações geométricas, né? Nem sempre esses conhecimentos, eles vêm dessa forma. Muitas vezes, os conhecimentos que a gente adquire, eles vêm também através das artes, né? E aí, quando esses conhecimentos chegam para a gente através das artes, eles vêm de uma forma imediata, ou de uma forma intuitiva, ou de uma forma bastante sensível, né? E o sentimento, gente, ele é o veículo da arte. Quando a gente vai no museu, a gente fica lá admirado, observando aquelas obras de arte, e muitas vezes cada pessoa se identifica ou interpreta uma determinada obra de arte de uma forma. E isso está diretamente ligado ao grau de evolução daquela pessoa que está buscando interpretar os conhecimentos que aquela obra de arte traz para a gente. Então, veja bem, se a arte tem como base o sentimento, né, aquela obra de arte sendo uma coisa bonita, ela vai trazer para a gente uma melhor percepção daquilo que a gente está enxergando, daquilo que a gente está vendo, né? Então, veja bem, toda obra de arte, todas elas, tá? Sejam elas através de uma escultura, através de um quadro, através de um poema, através de uma música, né? A gente vai se ligar a essa obra de arte através do sentimento.
E esse sentimento, ele vai poder ser expressado de forma através das emoções. E essas emoções, elas podem ser positivas ou essas emoções podem se manifestar de forma negativa. Positiva, quando ela traz alegria, quando ela traz esperança. Negativa, quando ela traz tristeza, quando ela traz desespero. E aí, o artista que montou aquela obra de arte, que preparou aquela obra de arte, o artista, ele é uma pessoa, gente, que ele tem uma capacidade de racionalizar o sentimento. Ele expressa o sentimento dele naquela obra-prima que ele realizou, e aí é a forma que ele tem de expressar o sentimento dele, é a forma que ele se expressa para que isso possa ser contemplado e entendido por todas as pessoas que estão visualizando aquela obra daquele artista em determinado momento. Agora, a gente tem que compreender que tudo que envolve mediunidade tem a ver com senso moral. Portanto, mesmo aqueles médiuns que têm a mediunidade artística, Kardec já trouxe para a gente, na época da codificação, a necessidade de que, quanto mais evoluído fosse o autor daquela obra, melhor seria aquela obra. Está tudo de acordo com o senso moral da pessoa. Um médium de mediunidade que tem a faculdade da mediunidade artística, que não tem a sua moralidade bastante desenvolvida, ele vai produzir obras grosseiras, rudes. Agora, quanto mais evoluído for, melhor vai ser o cunho daquelas obras que aquele artista vai ter a oportunidade de nos apresentar. Um exemplo disso, gente, está justamente, isso a Evelyn trouxe para a gente essa informação na aula dela de hoje, que lá na Revista Espírita, lá de 1858, eles trouxeram a informação de que a musicalidade lá no planeta Júpiter é algo extremamente evoluído. A música lá vem da natureza. A gente pode ouvir ela a quilômetros de distância. Lembrando que, por informação dos irmãos espirituais, da literatura espírita, Júpiter é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Então, nada mais comum do que termos essas questões de mediunidade de cunho artístico lá num planeta desenvolvido, onde a moralidade de todos os habitantes daquele planeta são bastante elevadas, que as questões de arte naquele planeta também sejam alguma coisa maravilhosa da gente poder observar. Esperamos que um dia, quando nós tornarmos espíritos bem mais evoluídos, nós vamos ter a oportunidade de habitar o planeta Júpiter, né? Então, veja bem, quando a gente fala de artistas, são pessoas, gente, a gente observa isso. Quando a gente observa um artista, né, um poeta, um compositor, um escritor, né? Às vezes são pessoas encarnadas aqui no planeta Terra que apresentam, assim, uma personalidade bastante peculiar, uma sensibilidade bastante aguçada, né? Eles têm características onde muitas vezes são pessoas tidas
como difícil de conviver. São pessoas difíceis da gente conviver com elas, porque elas têm uma personalidade, às vezes, muito forte, uma personalidade diferente daquela personalidade que nós temos, onde a gente consegue se moldar ao ambiente em que a gente se encontra, né? Os artistas, gente, trazem uma emoção à flor da pele, onde eles passam de momentos de alegria a momentos de profunda tristeza, de euforia a depressão. Tudo em função dessa mediunidade que todos eles trazem. E aí a gente compreende que esses artistas, eles acabam vivendo muito mais no plano espiritual, em contato com o plano espiritual, em contato com os espíritos, do que propriamente em contato com o plano material, mesmo estando encarnados aqui no planeta Terra. Agora, qual é o objetivo da mediunidade artística? Qual é a finalidade da mediunidade artística? Gente, o objetivo dela é justamente chamar a atenção da humanidade para a continuidade da vida, para a eternidade do espírito, para as responsabilidades de cada um de nós, o que diz respeito ao caminho reencarnatório que todos nós temos que percorrer. O objetivo da mediunidade artística não é de maneira nenhuma arrebanhar fiéis. O objetivo é confortar, é socorrer, e não é convencer ninguém. Gente, o mundo espiritual, ele não é espírita, ele não é católico, ele não é evangélico, de maneira nenhuma. O mundo espiritual nada mais é do que uma outra dimensão que está acoplada à dimensão que nós vivemos aqui. O mundo espiritual está ali e nós estamos aqui na Terra, né? E lá no mundo espiritual a gente tem diversos níveis de hierarquia e de estágio de evolução dos seus mundos e dos seus habitantes, né? Então vamos ver aqui quais são os tipos de manifestações, os tipos de médiuns, de manifestações artísticas que nós temos. Primeiro, nós temos os médiuns pintores, né? Pintores ou desenhistas, né? Que são aqueles que pintam quadros, que fazem desenhos sob a influência dos espíritos. Porém, a gente tem que lembrar que a mediunidade pictórica, como ela é chamada, é uma mediunidade, gente, onde tem que ter um cuidado todo especial com ela. Por quê? Ela é facilmente sujeita à mistificação e à ação de espíritos imperfeitos. Muitas das vezes, quem está pintando ali é um médium, mas ele está pintando, fazendo desenhos da própria cabeça dele. Nem sempre é um espírito que está ali trabalhando com ele. Nesse caso, é uma mistificação. Ou então, o médium está sofrendo a ação de espíritos no momento que ele está desenhando. Mas, às vezes, são espíritos imperfeitos que estão ali prontos para brincar. Então, é necessário que se tenha bastante cautela com esse tipo de mediunidade. Depois a gente tem os médiuns que são músicos, ou seja, eles executam, eles compõem, eles escrevem músicas sob a influência dos espíritos. Muitas músicas que esses compositores escrevem, que eles compõem, eles estão sendo influenciados por espíritos.
que entregam de presentes verdadeiras obras de arte no formato de músicas. E aí, esses médiuns, músicos, eles podem ser mecânicos, semimecânicos, eles podem ser intuídos, eles podem ser inspirados. E nós já estudamos esses tipos de mediunidade nas aulas anteriores. A gente tem também um outro tipo de mediunidade chamada de médiuns versejadores. Ou seja, eles promovem a sua comunicação através de versos. E, segundo as orientações que a própria Evelyn trouxe para a gente, eles são muito comuns para versos ruins e muito raro para versos bons. Né? É estranho, mas essa mediunidade é tida como médiuns com moralidade ainda muito baixa. Depois a gente vem para os médiuns que são poetas, os poéticos, né? Sem serem como a mediunidade que nós falamos anteriormente, a mediunidade de versos, versificadas. Né? As comunicações que esses médiuns poetas recebem têm muito a ver com sentimento. A gente pode pegar um livro publicado por um poeta e a gente vai lendo as poesias dele, aquilo tem muito de coisas sentimentais. E nada que mostre alguma coisa rude. Alguma coisa muito tranquila, muito gostosa de se ler, né? E muito assim, coisas imprecisas em determinado momento, mas tem muito a ver com questões afetuosas. Então, são médiuns muito comuns. Tá? Depois a gente tem os médiuns que são literários, que escrevem muitas obras, né? São médiuns que podem escrever novelas, que podem escrever livros, né? Que trazem um estilo ali elegante, né? Escreve de forma muito eloquente. Então, são escritores no modo geral. Depois nós temos os médiuns historiadores. Isso aqui é fantástico. São médiuns que têm uma aptidão muito grande para explanar as histórias, para contar fatos que ocorreram no passado, sem que ele próprio médium tenha tido conhecimento daqueles fatos. Mas por intermédio de espíritos, historiadores, eles têm a capacidade de trazer para a gente aquilo que aconteceu lá no passado. Então, esses são os tipos de mediunidade incomum tido como mediunidades artísticas. E aí, seguindo esses tipos de mediunidade incomum, nós vamos falar agora da mediunidade poliglota. A mediunidade poliglota diz respeito àqueles médiuns que durante o transe, durante a comunicação mediúnica, eles têm a capacidade de falar ou escrever em línguas estrangeiras. Eles têm uma mediunidade poliglota, que também é conhecida como mediunidade de xenogrossia. São muito raros. E até porque um médium que vai transmitir essa mediunidade ou a fala do espírito, que vai transmitir, um médium que vai transmitir a fala do espírito numa reunião mediúnica em outra língua, qual a finalidade disso? O objetivo das manifestações mediúnicas nas reuniões
É justamente para que todos os componentes ali da reunião tirem algum aprendizado a respeito daquela comunicação. Agora, se nós estamos aqui numa reunião, aqui em Boa Esperança, ou aí em Três Pontas, e o médium começa a falar numa língua inglesa ou em alemão, e nenhum dos componentes da reunião fala inglês ou fala alemão, qual é o objetivo disso? Então, é uma mediunidade bastante rara, tá? E que praticamente não tem muita finalidade, tá? Existe ainda um tipo de mediunidade poliglota espetacular. Exemplo, quem tinha esse tipo de mediunidade foi o Chico e hoje ainda Divaldo Franco, que é justamente uma forma que eles têm de receber mensagem dos espíritos e, além de escrever em outra língua, eles ainda escrevem de trás para frente, de modo que para a gente conseguir ler aquilo que está escrito, a gente tem que pegar o papel e colocar na frente de um espelho para a gente conseguir identificar o que está escrito naquela mensagem. Então, assim, são mediunidades bastante raras, mas que nós sabemos que existe, tá? E como nós estamos fazendo o nosso curso de mediunidade, é claro que a gente tem que compreender e dar uma pincelada em todas as formas de mediunidade que existem, tá? E por último, gente, nós vamos ter a mediunidade de psicometria. É outra mediunidade também bastante rara, mas é um negócio assim fantástico. Esse tipo de mediunidade diz respeito ao fato do médium conseguir passar a mão em um determinado objeto e, através desse contato com esse objeto, o médium consegue entrar em contato com as pessoas e com os fatos que estão ligados àquele objeto. E aí, o médium consegue sentir a influência daquela pessoa que foi proprietária daquele objeto. Por quê? Seja uma roupa, seja um artefato de madeira, seja uma mesa, seja uma cadeira, qualquer tipo de objeto que foi possuído antes por uma determinada pessoa, as energias daquela pessoa ficam ali impregnadas naquele objeto. E quando você leva aquele objeto que foi utilizado por um terceiro, às vezes uma pessoa que já faleceu, você está levando a energia daquela pessoa para a tua casa, que está impregnada naquele objeto. E aí, alguns médiuns, que é uma mediunidade bastante rara, que possuem a mediunidade da psicometria, eles passando a mão naquele objeto, eles conseguem contar toda a história que envolve aquele objeto e que envolve a pessoa que era proprietária daquele objeto antes de chegar na sua casa, antes de chegar no seu convívio, né? Portanto, gente, as pessoas que possuem esse tipo de mediunidade incomum, de efeitos inteligentes, os médiuns que possuem essas faculdades, eles são muito assediados por outras pessoas que possuem mentes também vigilantes. No que diz respeito para que essas pessoas que querem ver para crer, ficam lá incitando esses médiuns para que eles possam trazer alguma coisa de fantástico, alguma coisa de maravilhoso. São pessoas, gente, que vivem em busca de sinais para que eles possam ter a própria fé fortalecida.
E, na verdade, nós sabemos que nós não necessitamos de nada disso para que a gente tenha fé, para que a gente tenha a nossa crença, para que a gente acredite na vida após a morte, para que a gente acredite na continuidade da vida, na necessidade do nosso próprio desenvolvimento moral. E a gente só vai conseguir isso através das inúmeras e sucessivas encarnações a que todos nós estamos sujeitos. Não há necessidade da gente ver para crer. Então, mais uma vez, esses tipos de mediunidade, tal como as mediunidades de efeito físico que nós conversamos na terça-feira passada, são mediunidades que hoje estão cada vez mais raras. Por quê? Nós não precisamos disso, nós não precisamos ver para crer. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação aí a respeito dessa aula de hoje, que é uma aula também, como todas as aulas da Evelyn, bastante grandes, né? Alguém quer colocar, quer fazer algum comentário aí a respeito disso? Nada, gente. Vamos conversar. Maria Flávia, Dona Eliane, Luiz Antônio, nada. Bom, gente, então acho que a gente pode encerrar. Depois aí o Silvio, ou eu ou o Silvio encaminha aí para vocês o link da próxima aula, que é a aula número 47, ou melhor, a aula número 48. Nós temos aí apenas mais 3 semanas para a gente poder concluir o nosso curso, né? Então, eu vou ficando por aqui, me despeço de todos vocês, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês na aula de hoje e que Jesus abençoe a todos nós, que a gente tenha aí uma boa semana de trabalho e que na próxima terça-feira, com certeza, nós estaremos aqui juntos mais uma vez para mais um estudo. Tá bom? Muito obrigado, gente. Boa noite.